E hoje a Júlia separou um tema extremamente importante, né? Essa relação diarista, empregada doméstica com a Previdência Social, né? Como você deve contribuir para a Previdência, é a informação que a gente vai trazer, né? E que gera muita dúvida, né, Júlia? Isso gera muita dúvida, porque é muito comum as pessoas não saberem qual é a diferença entre a empregada doméstica e a diarista. Então acaba realmente gerando muita dúvida, muito questionamento. E é importante dizer, né, que as duas têm direito à Previdência, tanto a diarista quanto a empregada doméstica. Isso, o pessoal, tanto a diarista quanto a empregada doméstica, tem direito ao INSS, mas tem que estar pagando o INSS certinho. Então, aí a gente tem a diferença entre elas e o pagamento do INSS é feito de forma diferente também. A grande diferença é justamente essa, a forma de contribuição, né? É isso que as pessoas precisam ficar atentas. Isso, porque quem é diarista é considerado uma pessoa autônoma, ela não tem um patrão. Então, a diarista tem que fazer o seu próprio pagamento de INSS através da guia de recolhimento, né, daquele carnezinho laranja. E aí ela tem que pagar certinho todos os meses, se ligar ao INSS, e aí ela vai ter direito a todos os benefícios. A grande diferença da diarista para a empregada doméstica é essa. A empregada doméstica tem que trabalhar mais de 3 dias por semana para a mesma pessoa, que será considerado patrão. E quem vai fazer o pagamento do INSS da empregada doméstica é o patrão. E aí é importante dizer que, contribuindo como diarista ou como empregada doméstica, né, aquela profissional passa a ser protegida pela Previdência. Ela tem direito aos benefícios que a Previdência hoje oferece. Isso, a partir do momento que você faz o pagamento correto das suas contribuições ao INSS, você passa a garantir direito a todos os benefícios previdenciários que são disponíveis hoje. Salário, maternidade, que é muito importante, o auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, aposentadorias no geral. A gente citou agora há pouco a questão da contribuição, né, que a diferença está aí, né, principalmente para a diarista que vai contribuir através do carnê, né, aí tem que ressaltar aqui a diferença entre a contribuição 11%, 20%, é aquela contribuição que define principalmente o valor de um benefício futuro, né, acho que é a grande orientação, né. Isso, a maior diferença entre a contribuição de 11% e de 20% está no valor final do benefício, em qual tipo de benefício essa contribuição vai te dar direito. Porque quem paga sobre 11% tem direito apenas à aposentadoria por idade. Então, vamos supor que uma pessoa ali fez 18 anos, já começou a pagar o carnê no valor de 11%. E aí ela vai chegar ali com 50 anos, com tempo para aposentar. Mas ela pagou a vida toda sobre 11%, ela não tem direito à aposentadoria por tempo. Vai ter que esperar chegar a idade ou vai ter que fazer a complementação desses 9% de todos os meses. Então, o pagamento de 11% pode ser mais barato, mas no final pode sair mais caro. Tem que ter o planejamento previdenciário para analisar qual vai ser o melhor tipo de contribuição para cada pessoa. Esse é um ponto essencial, né? Para saber se você está pagando corretamente a Previdência Social, o caminho é conversar com o especialista antes, né? Não existe outra receita, né? Isso, para fazer principalmente esse tipo de planejamento previdenciário, conferir se as contribuições estão sendo feitas corretamente, é muito importante ter a orientação de um especialista. O pagamento das contribuições, só para verificar se o pagamento está sendo feito, as pessoas conseguem pela plataforma do meu INSS ou indo até a agência pedindo um documento que chama CNIS. Mas, para saber se o tipo de contribuição é o correto, se está tudo sendo feito certinho, quanto tempo falta para aposentar, se vai ter que fazer essa complementação ou não, isso tudo você vai precisar da ajuda de um especialista na área. Inclusive, a gente falou agora há pouco sobre os benefícios, né? A diarista, ela pode se aposentar. A diarista pode se aposentar, desde É, é que um, pague tudo certinho, porque a diarista não vai ter quem pague por ela. Essa é uma dúvida, né, gente? Porque ela não tem essa relação, né, de ser empregada, né? Como é o caso da empregada doméstica. Mas se está fazendo a contribuição, passa a ter todos os direitos, né? Isso, e é muito importante lembrar que contribuição para o INSS não é apenas sobre aposentadoria. É uma proteção
para a vida toda. Então, se você faz suas contribuições certas, você não precisa pensar só em aposentadoria. Todos os outros benefícios do INSS, que eu já tinha citado, aposentadoria por invalidez, auxílio-doença, porque a gente não sabe o dia de amanhã. Então, se tiver alguma doença que te incapacite, se você estiver contribuindo, você vai estar segurada e vai conseguir receber esse benefício. Pensão por morte, salário maternidade. Então, é muito importante lembrar que contribuir para o INSS não é só sobre aposentadoria. Inclusive, eu tenho aqui uma dúvida interessante, né? Qual é o maior erro previdenciário, né, envolvendo diaristas e empregadas domésticas, né? Dá para citar, ô Júlia? Um dos maiores erros é trocar a função de cada uma, como que funciona cada uma. Pensar que é diarista e, na verdade, é empregado, pensar que é empregado, na verdade, é diarista. Tem pessoas que acreditam que o patrão está pagando o INSS, não confere, quando vai ver, não tem nenhuma contribuição, só na hora de pedir o benefício que a gente descobre que não tem essa contribuição. Ou então quem é realmente uma empregada doméstica e não confere se o INSS está sendo pago. E aí acredita que está tudo certo, e aí na hora que vai ver não pagou nenhum mês. Já aconteceu lá no escritório, e aí a gente tem que correr atrás para regularizar a situação e acaba perdendo tempo. Acho que esse é o maior prejuízo, né? Quando você precisa de pleitear algum benefício, algum direito e se depara com essa situação, né, de contribuição errada ou de não ter contribuído da forma devida, aí o prejuízo é tremendo, né, Júlia? Aí tem que correr atrás desse prejuízo. Isso, a gente fala sobre o prejuízo que pode ser financeiro e pode ser prejuízo por tempo também, porque vamos supor que você está ali para se aposentar e as contribuições foram feitas de forma errada, você acaba perdendo ali 3, 4 meses que você podia estar recebendo benefício. Ou então, como eu falei, pode ser um prejuízo no seu bolso mesmo, não é deixar de ganhar. Você vai ter que gastar. Porque nesse exemplo que eu dei, de ter que pagar os 9% de diferença dos 11% para os 20%, eu já vi gente que teve que pagar muito caro para poder aposentar, porque passou a vida toda contribuindo com a contribuição errada. Então, isso gera tanto perda de tempo como perda de dinheiro. Eu falei que o telefone está aí na tela, disponível para você participar, 99326228, 99326228, é o telefone que você participa aqui do programa. Eu tenho a dúvida da Márcia, lá do bairro Interlagos. Obrigado, viu, Márcia, pelo carinho, pela audiência. Ela quer saber o seguinte, né? A diarista pode contribuir com o MEI? Sim, a diarista pode contribuir com o MEI. E aí o MEI é equivalente aos 11%, então ele dá direito à aposentadoria por idade. E eu sempre gosto de lembrar que se você abrir o MEI, ele não é só uma contribuição previdenciária, ele também é imposto. Então, se você abrir o MEI, você não pode deixar de pagar o MEI nenhum mês sequer, porque ele pode virar uma dívida ativa. Então, se você tem interesse em contribuir para o INSS, é legal você analisar se vai ser melhor o MEI ou a contribuição mensal por carnê. Porque se você acha que não vai pagar todos os meses, quer pagar de 2 em 2, de 3 em 3, o MEI pode não ser a melhor opção. Porque o MEI vale tanto como imposto de empresa, porque o MEI é um empresário, tem que pagar esse imposto, e também para o INSS. Então, se você deixar de pagar para o INSS, não vai ter problema, mas para a Receita Federal, sim. Então, é muito importante você analisar a situação com cuidado. Mas pagando o MEI, é a mesma coisa de estar pagando o carnezinho 11%. Vou repetir, gente. Olha o planejamento previdenciário. A Júlia está alertando sobre isso. Pode pôr na tela aí os contatos, né? Principalmente lá do escritório Barbosa Oliveira, né? Fica ali na Getúlio Vargas, em frente à Previdência Social, né? Se você tem alguma dúvida, pode fazer contato pela rede social, pelo telefone, pode ir direto no escritório. Antes de tomar a atitude de contribuir com a Previdência, converse sempre com o profissional para pegar a orientação correta. Por isso que o escritório está sempre de portas abertas para acolher todo mundo, principalmente o telespectador da TV Candidez. Tá aí, ó, a rede social, o telefone.
O escritório está ali na Getúlio Vargas, em frente à Previdência Social. Eu tenho aqui outra dúvida, ele não deixou o nome, mas ele quer saber sobre o auxílio acidente. Por que o auxílio acidente com sequela, igual o meu que perdi a visão de um olho, só recebo R$600? Ele está dizendo que já entrou na justiça e não conseguiu um salário, né? Isso pode algum dia mudar automaticamente? Então, o auxílio acidente é diferente do auxílio doença e da aposentadoria por invalidez. O auxílio acidente ele é devido para quem sofre um acidente e fica com alguma sequela, mas essa sequela não te incapacita para o trabalho. Então, é o único benefício que é relacionado com incapacidade, mas que você pode continuar trabalhando. Então, como surgiu o auxílio acidente? Antigamente, as pessoas trabalhavam muito em fábricas e recebiam por produção. Então, quando você fica com uma sequela que reduz a sua capacidade de trabalho, mas você continua conseguindo trabalhar, nesses casos a pessoa acabava recebendo menos. Porque vamos supor que ele recebia por entrega de algum trabalho. No dia ele fazia 10 entregas e agora ele consegue fazer 7. A renda dele diminuiu. Então, o auxílio acidente, nesse caso, é uma ajuda que o governo dá, que ela é uma renda indenizatória do INSS, não é um benefício alimentar, que é o que a gente fala, né? Então, é como se fosse uma indenização do INSS por você ter sofrido esse acidente. Por isso que você não recebe o salário completo, porque você pode continuar trabalhando, receber o seu salário, além do benefício. Então, a renda acaba ficando maior. E esse auxílio acidente não é transformado automaticamente em aposentadoria lá no final. É o que a gente sempre fala. O INSS não vai bater na sua porta. Você tem que correr atrás dos seus direitos. Não vai acontecer nada automaticamente. Até porque o INSS não tem interesse em fazer isso automático, ter que te pagar um valor maior. Então, o INSS não bate na porta. Você tem que sempre correr atrás do seu direito. Eu tenho aqui outra dúvida, é a dúvida do Edson. Obrigado, Edson, pelo carinho e pela audiência. Ele está dizendo que tem 2 anos e 2 meses que eles estão aguardando uma decisão do juiz. A perícia foi boa, os laudos também. Aí ele quer saber se está certa essa demora. Pode ser que sim. Talvez tenha 2 anos e 2 meses que o processo começou lá no INSS, depois passou para a Justiça, já tiveram os 2 laudos. Então, eu acredito que a decisão final já esteja próxima. Mas é bom você conversar com o seu advogado para ver o porquê dessa demora. Talvez já tenha tido uma decisão e o seu advogado recorreu, então, nesses casos, realmente demora mais. É sempre bom você conversar com o advogado para saber o porquê da demora. Mas é sempre bom lembrar também que processos judiciais realmente são mais demorados. Então, o prazo, dependendo do que aconteceu nesse processo, um prazo de 2 anos e 2 meses ainda está dentro do aceitável. Essa é a participação da Júlia, né? Ao vivo aqui no programa Bom Dia Divinópolis, trazendo sempre informação, notícia e trazendo a dica e orientação, né? Essa resposta jurídica aos telespectadores da TV Candidez. Muito obrigado, viu, Júlia, pela presença. Eu que agradeço aos telespectadores pelo carinho de sempre. É sempre um prazer estar aqui com vocês.